Meu marido colocou um vídeo sobre o nosso hall de entrada. É isso? Que coisa chique, né? Que bênção. E ele disse algo que me inspirou a, quem sabe, futuramente, falar a respeito. Que as pessoas mais importantes têm entrado e entrarão por essas portas. É claro que as mais importantes somos nós, que temos entrado por essas portas. E eu acredito que Nova Almeida, e onde nós formos, saberão e conhecerão que as pessoas mais importantes têm entrado por essas portas. Amém? E nós também vamos conhecer pessoas mais importantes que entrarão por essas portas que nós traremos para essa igreja em nome de Jesus. Queridos, eu quero que você ainda fique sentado. Nós não vamos ler o texto de início. O texto é um texto impressionante demais, porque nós vamos falar ainda da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos falar de amor. Coloca para nós, olha que lindo. Vamos falar de amor. Você está disposto a falar de amor? Diga amém. Você está disposto a ouvir falar sobre amor? Amém. Alguém está disposto? Obrigado, querido. Eu também estou disposta a falar sobre amor com você. Eu quero fazer 3 perguntas a você nessa noite. Mas eu não quero que você pergunte para alguém que está do seu lado. Essas 3 perguntas você vai fazer para si mesmo. Você não vai perguntar para ninguém. Porque muitas vezes nós ouvimos uma mensagem e nós tendemos a dizer assim, dentro do nosso coração, ou de repente olhar para quem está do nosso lado, essa mensagem é para fulano. Ou pensar, essa mensagem é para tal pessoa que está na minha casa. Não. Essas 3 perguntas eu quero que você faça para si mesmo, tá certo? Então essas 3 perguntas é para você. Eu vou te fazer, não me responda, você vai perguntar para si mesmo. Você pode falar de amor? Você tem condições de falar de amor? Agora respira, que aí vem a terceira pergunta para você. Você ao menos sabe o que é o amor? Pense. Nesses dias foi explanado para nós, e de uma forma muito impressionante, para ser mais exata, durante 2 domingos foi falado desse texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e essa carta fala exatamente a respeito de amor. Mas foi tão curioso e tão impressionante, falando do impressionante amor de Deus que foi cantado agora. Foi tão impressionante porque foi exposto também nesses 2 domingos passados, foi exposto a nós uma dura verdade. Essa dura verdade que foi exposta a nós me inspirou de uma certa forma, me animou a estar aqui, a ministrar essa palavra. Eu confesso para você que eu fiquei assim meio que encucada. Eu disse, Deus, eu preciso falar sobre isso. E é claro que de alguma maneira Deus me empurra, eu não sei porquê, mas Deus quer falar de amor conosco. Tanto que essa mensagem já tem uma segunda parte. Nós precisamos já voltar uma segunda vez no domingo que vem. Eu já estou te intimando, não te convidando, mas eu já estou te intimando a falar de amor domingo que vem, para nós continuarmos essa mensagem. Porque o que foi exposto aqui nestes dias a respeito de amor, essa dura verdade que foi colocada para nós e que me inspirou a vir aqui, eu disse, meu amor,
ele disse, você poderia falar, ele disse no altar, eu vim com a lei, agora venha com a graça. Eu falei, olha, eu acho que continua a lei para falar de amor, você poderia vir de novo. Ele, não, continua você. Eu falei, tudo bem, vamos fazer da maneira que Deus quer. Então essa dura verdade que tem vindo a nós, que veio a nós nesses dias, é que a maioria de nós não sabe o que é este amor da primeira carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo disse no versículo 13. Nós não sabemos, nós não conhecemos, aliás, nós não sabíamos, nós tivemos um despertamento nesses dias, e nós ficamos impressionados, e nós vamos nos aprofundar ainda mais, e eu acredito que você vai ficar assim, meu Deus, como que eu li e ouvi durante todo esse tempo a respeito de amor, deste amor que o apóstolo Paulo estava falando, e eu não sabia o que era este amor descrito em 1 Coríntios, no capítulo 13. É tão bonito nós dizermos que o amor é paciente, o amor, e discorrer a respeito do amor. E na verdade, nós não tínhamos noção de que amor é este que Paulo estava falando. As pessoas têm vivido hoje, e como nós vemos isso, basta abrir as redes sociais. As pessoas têm vivido muitos supostos amores, e esses supostos amores têm confundido, têm contaminado a vida dessas pessoas com memórias inúteis. E quantas memórias inúteis, queridos. Por isso nós precisamos construir na vida dos nossos filhos, na vida da nossa família, marido, esposas, nós precisamos construir boas memórias, nós precisamos encher as nossas famílias de bons momentos, de boas memórias, e daqui a pouco você vai entender por quê. Então as pessoas têm vivido esses supostos amores que o mundo tem oferecido e tem contaminado as suas vidas com memórias inúteis, mas na verdade elas não conhecem o que é o amor. Existe uma frase que é completamente errada, e eu posso afirmar para você em tudo que eu conheço da palavra de Deus, em toda a vivência que eu tenho com o Senhor, eu posso te afirmar que essa frase é contra tudo que Deus nos ensina. Existe uma frase errada que tem sido inculcada nesta geração, e essa frase diz: toda forma de amor é válida, o importante é amar. Mas vem alguém, e esse alguém inteligente, esse alguém respondeu sabiamente, esse alguém trouxe uma outra frase para rebater essa frase demoníaca, e disse assim: se toda forma de amor fosse válida, a Bíblia não chamaria amantes de adúlteros. As pessoas têm defendido amores que estão fora daquilo que é o amor que a Bíblia ensina. E o apóstolo Paulo, ele é categórico, ele está defendendo o amor de verdade. Mas o triste é nós estarmos dentro da igreja e não conhecermos a respeito do amor que a Bíblia ensina para nós. E esse amor que a Bíblia nos ensina, ele gera boas memórias. E é incrível como o nosso subconsciente armazena as nossas memórias.
A nossa mente, ela é dotada de memória, de consciente. Aliás, a nossa memória, ela é dotada de consciente e de subconsciente. O nosso consciente é desse tamanho. E o nosso subconsciente é desse tamanho. É maior, é como se fosse um iceberg. Uma pontinha para o lado de fora é a nossa memória. E a ponta maior que está escondida, submergida, por isso é subconsciente. É o nosso subconsciente. Tudo está armazenado ali. Nós não nos lembramos das memórias passadas. Então tudo está armazenado ali. Essas memórias passadas estão armazenadas ali. Tudo que nós construímos ao longo da nossa vida, tudo que nós vivemos ao longo da nossa vida está armazenado. Todos os nossos amores, as nossas vivências estão armazenados nesse subconsciente. Está tudo registrado ali nessa parte submersa desse iceberg. Por isso, às vezes nós temos sonhos, tem pessoas que têm sonhos e falam assim: pastora, eu tive um sonho, pede para Deus aí, quem sabe Deus revela esse sonho. E geralmente são sonhos que o subconsciente traz à noite, mas são sonhos que estão lá na sua memória, alguma gaveta foi aberta por algum motivo e nós não nos lembramos. São sonhos que não tem sentido para nós, são memórias que vieram por algum motivo lá durante o seu sono. Mas em momentos da vida, esse subconsciente que engavetou as suas memórias, que armazenou as suas memórias, em alguns momentos da vida existem alguns gatilhos que acionam essas memórias. E esses gatilhos são suficientes para ir lá no seu subconsciente, lá naquela parte que está submersa, cheio de memórias. Eles vão lá e pegam aquelas memórias e trazem cá para cima, para o seu consciente. Por isso nós precisamos construir nos nossos filhos, na nossa família, marido e esposas, boas memórias. Filhos, trazer e construir na vida dos pais boas memórias, porque todas as memórias ficam armazenadas no subconsciente. Então esses gatilhos vão lá e pegam no subconsciente as memórias que estão armazenadas e trazem à tona e trazem a consciência ao consciente. Por exemplo, uma palavra. O problema é que nós, seres humanos, temos a tendência de armazenar as coisas ruins primeiro. Podem vir 1000 palavras boas, mas quando vem uma palavra ruim, nós pegamos essa palavra ruim e armazenamos no nosso subconsciente. Então, uma palavra é um gatilho para nós pegarmos lá no nosso subconsciente e trazer a nossa memória. Uma outra coisa, um cheiro. De repente você sente um cheiro e você vai lá atrás e tem uma memória de uma situação que você viveu. Deixa eu te dar um exemplo. Quando eu estava grávida, há quase 20 anos atrás, do Heitor, eu sentia o cheiro de um perfume que me fazia muito mal. Eu tinha muito enjoo e tinha muita dor de cabeça. Ninguém podia usar o perfume Caiaque. Eu nem sei se é Natura, Avon, não sei. Até hoje, se alguém chegar perto de mim com esse perfume, eu tenho muito enjoo e eu tenho muita dor de cabeça, como se ainda eu tivesse grávida. Está repreendido em nome de Jesus. Meu tempo já passou. Quem quiser, que o Senhor te abençoe. Diga amém, Luísa. Então, queridos, esses gatilhos são acionados, por exemplo, também uma comida. Tem pessoas que às vezes comem uma comida e lembram assim, de repente alguém que já perdeu a mãe, ou se não, se a mãe está longe,
Nossa, esse tempero parece o tempero da minha mãe. Ah, quando eu era criança, eu comia tal coisa. E na minha infância, esse macarrão, lá em casa, no domingo, era esse macarrão com Coca-Cola, com frango assado. Então, gera esse gatilho, vai lá no subconsciente e traz para a consciência aquela lembrança lá do seu passado, lá do seu tempo que você nem lembrava mais. Um outro exemplo, uma música, mas essa eu prefiro nem acionar esse gatilho, porque geralmente eu acredito que a maioria de nós não éramos cristãos, então é melhor deixar para lá esse gatilho dessa música. Não vamos buscar na nossa memória do subconsciente, porque tem música que nos faz voltar lá atrás do passado. Então eu quero te falar nessa noite, eu estou te dizendo isso, por quê? Porque um dos meus gatilhos que me fazem voltar, que me fazem ir lá no meu subconsciente, bem lá no subconsciente, trazer a minha memória, um dos meus gatilhos é justamente este texto de 1 Coríntios capítulo 13. Sempre que eu leio esse texto, sempre que eu ouço esse texto, ele me faz voltar aos meus dias de juventude. Eu volto 37 anos atrás, quando eu ouço esse texto. Eu volto quando eu tinha 14 anos de idade. Porque nessa idade, quando eu tinha 14 anos, eu não tinha Bíblia. Eu sempre ia com meu pai à escola bíblica, desde criancinha, mas eu não tinha Bíblia, eu não lia Bíblia. Mas aos 14 anos de idade, eu ganhei um Novo Testamento. Hoje em dia, eu não sei se dá ainda, é um Novo Testamento pequenininho, azul, mas eu ganhei um Novo Testamento grande. Então, aos 14 anos, eu ganhei esse Novo Testamento, e nessa época que eu ganhei esse Novo Testamento, eu dormia sozinha no meu quarto. E por que eu estou frisando essas coisas? Porque eu era desesperadamente medrosa. Eu tinha muito medo. E os períodos noturnos, o período da noite para mim era aterrorizante. Eu passava muito bem o dia, mas quando começava a escurecer, eu ficava apavorado. E para eu dormir, o meu Novo Testamento era o meu companheiro. Eu colocava ele bem do lado do meu travesseiro, bem do ladinho mesmo, porque eu me sentia mais segura. Eu ficava bem confiante com o meu Novo Testamento ali do meu lado. E eu ficava assim. Além do Novo Testamento, eu cobria a cabeça e cobria também o Novo Testamento que estava do lado do meu travesseiro. Eu me lembro que o meu quarto ficava ao lado do quarto da minha mãe. Minhas irmãs já estavam casadas. E a janela dava para o lado da rua. Na época não tinha muro, não tinha nem cerca de arame. E eu com a cabeça coberta, as luzes tinham que ficar apagadas e, coitado do meu pai, não podia ficar a luz acesa, um monte de gente, 12 filhos. O custo era muito alto e hoje eu entendo, antes eu não entendia. E eu me lembro que tinha uns pés de coqueirinhos, né? Perto da janela. E aquele cão daqueles coqueiros, o vento balançava as folhas e ficava passando na janela. Parecia alguém dançando ali. E eu ficava lembrando das histórias de terror que eles ficavam contando quando as fogueiras, né, assando milho, assando batata. E as folhas passando na janela fazendo barulho. E eu lembrava de tanta coisa aterrorizante. E a minha irmã sempre me contava histórias terríveis. E ela dizia assim, quando eu fazia raiva nela: a Cuca vai te pegar. E eu tinha muito medo da Cuca. Eu tinha 14 anos. Nessa época, uma criança de 14 anos ainda era criança. Não tinha, né, rede social, a gente era bem infantil mesmo. E nesse tempo, tinha morrido um rapaz que era muito amigo dos meus irmãos. E ele disse assim: olha, quando eu morrer, ele disse para minha irmã, quando eu morrer eu vou puxar o seu pé. E ela falou: eu casei. E ela dormia, eu e ela no quarto.
Ela falou assim, ele vai vir puxar o seu pé, porque eu não estou no quarto. E eu fiquei apavorada. Então eu ficava com a cabeça coberta, com o meu Novo Testamento do lado, e apavorada, desesperada, com o barulho do vento e o coqueiro passando na janela. Eu sabia que era o coqueiro, mas na cabeça eu fantasiava que tinha um bicho ali, que tinha um trem ali, nem era gente, mas era algum monstro que ia de alguma forma aparecer e entrar pelas gretas da janela e ia chegar até mim. Então, queridos, era tão difícil estar ali debaixo. Olha, hoje lembrando, eu fico até com dó de mim. Eu fazendo o texto, eu falei, meu Deus, eu estou com tanta dó de mim. Eu fiquei com vontade de chorar. De verdade. Você fica com dó de mim? Pois é, eu também fiquei com dó de mim. Porque era tão difícil respirar debaixo daquela coberta. Eu senti um calor tão grande, tão grande. Aí quando estava muito difícil respirar, eu conseguia, porque não tinha jeito, colocar o nariz para fora. Quando eu conseguia colocar o nariz para fora, porque eu estava muito cansada, eu já estava exausta, aí eu dormia, aí amanhecia, aí eu ficava bem, aí começava a anoitecer, aí o ciclo começava tudo de novo. Mas, antes de anoitecer, antes de apagar a luz, como eu disse, eu tinha que apagar a luz, por causa do medo que eu sentia todas as noites. Isso me obrigava a ler o texto que eu falei para você. O texto que ficava na contracapa do Novo Testamento que eu havia ganhado e que dormia do lado do meu travesseiro. Na contracapa fica a sinopse, fica na verdade a sinopse dos livros. Quando a gente vai numa biblioteca, a gente lê a sinopse do livro. E se você acha interessante a sinopse, o resumo que está no livro, você fala assim, eu vou comprar, é muito bom esse livro. Então a sinopse do Novo Testamento, o resumo de todo o Novo Testamento, estava exatamente na contracapa, que era o texto da carta do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios capítulo 13, falando de amor. E eu lia todas as noites como uma tábua de salvação para mim. Eu lia esse texto todas as noites, literalmente, como um socorro presente na hora ou nas noites de angústia. Eu li tanto, mas eu li tanto esse texto de 1 Coríntios, capítulo 13, que eu consegui decorar todas as noites, eu lia. E agora sim, eu quero ler com você, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, na versão da Bíblia Viva. Se você não quiser abrir sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse com a gente. Diz assim o texto: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, é lógico que a minha versão não era a versão viva, mas eu quero ler com você a versão viva. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, e no entanto, não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Se eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse tudo sobre o que vai acontecer no futuro, soubesse tudo sobre todas as coisas e contudo não amasse os outros, que bem faria isso? Mesmo que eu tivesse o dom da fé, a ponto de poder falar a uma montanha e fazê-la sair do lugar, ainda assim eu não valeria absolutamente nada sem amor. Se eu desse aos pobres tudo quanto tenho e fosse queimado vivo por pregar o evangelho e contudo não amasse os outros, isso não teria valor algum. O amor é muito paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é arrogante nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço, nem melindroso, não guarda o rancor
e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca estará satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre. Algum dia a profecia, o falar em línguas desconhecidas e a sabedoria especial, os dons desaparecerão, porquanto agora sabemos muito pouco, mesmo com nossos dons especiais e a pregação dos mais dotados é ainda muito imperfeita. Entretanto, quando tivermos sido feitos completos e aperfeiçoados, então cessará a necessidade desses dons especiais e insuficientes e eles desaparecerão. É como neste caso, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E agora eu deixei as coisas de criança. De igual modo, agora só podemos ver e contemplar um pouquinho a respeito de Deus, como se estivéssemos observando o seu reflexo num espelho muito ruim. Mas o dia chegará quando veremos integralmente, face a face. Tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora, mesmo o interior do meu coração. Há 3 coisas que perduram, ou 3 coisas que vão permanecer até o fim: a fé, a esperança e o amor. E a maior dessas é o amor. Esse é o texto de 1 Coríntios capítulo 13, que eu lia, que eu insistia. Então esse gatilho, todas as vezes, talvez você vai se lembrar dele também por um tempo, vai se lembrar dessa palavra por um tempo. Então todas as vezes que eu lia, ou que eu leio até hoje, esse gatilho ainda, como não lembrar? É muito, né? Aliás, foi muito, eu já fui curada. Hoje eu posso testemunhar, hoje eu posso falar, mas foi muito traumatizante para mim viver essas coisas. Hoje eu posso, hoje pode servir para nós, para algo muito maior, para a glória de Deus. Então, diante de tudo que nós temos dito, assim como foi dito para a igreja de Corinto, falar sobre amor, nós precisamos entender, nós precisamos aprender. Para quê? Para que isso saia do papel, para que isso não seja apenas um poema, porque 1 Coríntios, capítulo 13, é mais do que um poema. O apóstolo Paulo, ele quer dizer mais com esse texto para nós, como já foi dito aqui antes. Mas eu quero me aprofundar nisso, porque eu sei que você tem percebido, queridos, que as horas estão voando. Esses são os comentários que nós fazemos. As horas estão voando e você tem percebido isso. Os dias estão mais curtos, estão cada vez mais curtos. Você tem percebido que a infância dos seus filhos está acelerada demais. Os seus filhos estão crescendo rápido demais. E você pensa assim por vezes e até comenta com alguém: a vida tem passado tão rápido. E nós não temos desfrutado da vida, nós temos desfrutado tão pouco da vida, temos desfrutado tão pouco da vida que Deus tem para nós. Só que nós só temos comentado essas coisas, nós só temos pensado nessas coisas, nós só temos falado essas coisas e continuando vivendo a mesma vida. Só que tem um problema: vai chegar um tempo que vai ser tarde demais para nós reagirmos a essa percepção. E eu quero que você preste atenção uma coisa. Preste atenção, abra bem seus ouvidos. Nós nos envolvemos
Nós nos envolvemos e temos sido envolvidos por tantas coisas que nós nos esquecemos o mais importante. É para isso que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção nesse texto. Nós nos envolvemos e temos sido envolvidos com tantas coisas e nos esquecemos o mais importante, que é o amor. E é exatamente isso que a igreja de Corinto estava sendo alertada. Uma igreja que, a olhos nus, as pessoas olhavam e diziam: esta é a igreja perfeita. Essa igreja é cheia de virtudes. Essa igreja é cheia de talentos. Essa igreja é cheia de dons. Essa é a igreja perfeita. Qualquer pessoa que olhava pregadores perfeitos, qualquer pessoa que olhava dançarinos perfeitos, a estética da igreja perfeita, os melhores dizimistas perfeitos, ofertantes perfeitos, os pastores da igreja perfeitos, não tinha problema algum com a igreja. A igreja de Corinto era a igreja perfeita. Ainda assim, o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto falando a respeito de amor, falando da excelência do amor. Eles eram cheios de dons e talentos, mas faltava a excelência, faltava o mais importante. Eles eram cheios de tantas coisas, mas estavam vazios de amor. Eles se envolveram, estavam envolvidos com tantas coisas diante dos homens, perfeitos, mas diante de Deus, vazios do mais importante, que era o amor. Embora as pessoas olhem para esse texto, assim como eu olhava lá nos 14 anos e romantizava, as pessoas olham para esse texto e romantizam 1 Coríntios capítulo 13. Este texto não é um texto romântico, muito pelo contrário. As pessoas, como foi dito, falam em casamento. O apóstolo Paulo nem casado não era. O apóstolo Paulo não entendia a respeito de casamento. Ele estava escrevendo para marido, para mulher, ele estava escrevendo e ele entendia muito bem a respeito do amor de Deus. Ele era versado nisso. Ele sabia bem a respeito do amor dele em relação a Deus e do amor de Deus em relação ao homem. Ele sabia disso porque ele tinha vivência, ele tinha experiência. Então, a primeira carta aos Coríntios não tem nada a ver com romântico. Pelo contrário, esse texto é um texto duro. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 13 retrata a realidade, presta atenção. Retrata a realidade da maioria das famílias do passado, da época do apóstolo Paulo. E retrata a realidade da atualidade de hoje, da atualidade de agora e da atualidade desta noite, desta igreja. Você precisa entender que uma família forte, ela vai gerar, se você não entende sobre amor na íntegra, como o apóstolo Paulo está ensinando, a sua família vai pender, a sua igreja vai pender, o seu ministério vai pender, o seu trabalho vai pender, a sua vida secular vai pender. Uma família forte, ela vai gerar uma sociedade forte, nós sabemos disso. A família é base para todas as coisas. Uma família forte, ela vai gerar uma igreja forte. Uma família forte, ela vai gerar filhos fortes. Para os nossos filhos vencerem qualquer coisa nessa selva que está em fora, principalmente nas escolas, os nossos filhos precisam ter uma boa base familiar. Por isso nós precisamos falar de amor. Nós precisamos saber
o que é amor para depois falar de amor. Uma família forte gera filhos fortes para saber lidar nos lugares que eles vão. Mas nós precisamos ir na raiz, nós precisamos ir na base, nós precisamos cavar mais fundo, nós precisamos ir à luz de 1 Coríntios capítulo 13. E eu acredito, querido, se você de fato abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, se você de fato colocar o seu coração e dizer: Senhor, eu quero mudar, eu preciso entender, eu preciso aprender a sua palavra, eu não posso brincar de evangelho, eu não posso brincar com as coisas de Deus. Nós temos falado nesse tempo a respeito do tempo do fim. E nós ainda temos uma conversa pendente, nós vamos voltar, ainda tem palavras pendentes para a gente voltar a falar sobre isso. Nós temos urgência em consertar algumas coisas, irmãos. E se nós não falarmos dessa palavra, se nós não formos na base, se nós não olharmos para nós, não é olhar para o outro, não é olhar para quem está dentro da nossa casa, que precisa de conserto, todos nós precisamos mudar alguma coisa, não tem ninguém perfeito aqui, nós somos imperfeitos, nós precisamos mudar, consertar, mas para isso Deus vai nos sacudir, como Ele está fazendo com essa palavra. Então nós precisamos ir na raiz do problema, que somos nós. Primeira coisa, admitir que você está errado. Olhar para dentro de si mesmo e falar: eu estou errado. Eu não posso mudar o outro se eu não mudar primeiro. Eu não posso querer mudar o mundo se eu não mudar primeiro. Impossível. Eu não tenho autoridade para mudar ninguém se eu não mudar primeiro. Não tem como. Eu não tenho moral para mudar o outro se eu não mudar primeiro. Não tem como, impossível. Deus não está nesse negócio. Então precisamos cavar fundo. Precisamos ir lá na raiz do problema, na base. E ir à luz. É o que nós vamos fazer da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E eu acredito que em nome de Jesus, ao final dessa mensagem, você vai sentir necessidade moral, você vai sentir necessidade espiritual de rever algumas coisas. Você que é filho, você vai sentir necessidade de rever algumas coisas com seus pais. Você vai sentir necessidade de confessar alguns pecados, de pedir perdão, de rever algumas coisas na sua vida cristã, moral e espiritual. Ao final dessa mensagem, se não for hoje, que seja semana que vem, mas Deus vai tratar com você, e eu estou orando para isso. Deus vai quebrar você. De alguma maneira, Deus vai quebrar você. Se você não estou te amedrontando, não estou te ameaçando, estou dizendo que eu estou orando por você. Deus vai tratar com você, não sou eu. Até o final dessa mensagem, se não for hoje, vai ser semana que vem. E se você não obedecer a Deus, é você e Deus. Glória a Deus. Filhos, vocês vão procurar os seus pais e vão ter um conserto de verdade. Vai largar o pecado e vai dizer: pai, eu pequei, eu quero consertar a minha vida. E tem mais. Você marido, você esposa, até o final dessa mensagem, se não for hoje, será a semana que vem. Você vai olhar para a sua vida, você vai ver a necessidade, marido, esposa, você vai ver a necessidade moral e espiritual de refazer os seus votos matrimoniais. Nem que a gente tenha que pegar as alianças, nem que você tenha que vir diante do altar e refazer esses votos, ungir de novo, começar de novo, orar de novo,
consagrar de novo para a glória de Deus. O que está errado precisa consertar, para que Deus de fato esteja dentro da sua casa, para que Deus de fato te abençoe. Deus não compactua com aquilo que está errado. Para de mascarar, para de passar uma maquiagem. Deus não compactua com aquilo que está errado. Lembra das promessas que você fez? A Bíblia diz que quando nós fazemos um voto e não cumprimos, é melhor que a gente nem tenha votado. Lembra dos votos que você fez diante de Deus? Tem pessoas que devem estar pensando, mas eu não casei na igreja, eu não fiz votos, mas você votou de alguma forma diante do Senhor. Você proferiu com a sua boca. Lembra dos votos que você fez diante de Deus, ou dentro da sua casa, você proferiu, você declarou, já era. Tinham duas pessoas, você e sua esposa, você apaixonado, de repente no momento de intimidade, quando o homem fala qualquer coisa, ou quando a mulher fala qualquer coisa, tá doido e fala qualquer coisa, te amo, você é o amor da minha vida, eu faço qualquer coisa por você. Sabe, essas palavras já estão ligadas ao céu, elas estão valendo. Mas deixa eu ler para você o voto de casamento. Quando é declarado assim, aí a pessoa fala o nome do marido, ou fala o nome da noiva, da esposa. Recebo a ti, fulano de tal, como meu legítimo marido, ou como meu legítimo esposo. Prometo ser fiel. Tudo está anotado no caderno de Deus. Prometo te amar, prometo te respeitar. Meu Deus do céu, está tudo escrito aí. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias da nossa vida, até que a morte nos separe. Queridos, só te lembrando, Mateus 12, 36, 37. Toda palavra que você disser ou disse, boa ou ruim, será lida diante de uma plateia no último dia, quando você for julgado. As suas palavras vão ser lidas, e essas palavras vão absolver você ou vão condenar você. Essas palavras vão dizer assim: culpado, vai para o inferno. Ou essas palavras vão dizer assim: você está absolvido, pode entrar, a porta está estreitinha, mas pode passar, porque você cabe nela. Trazendo para a nossa realidade, o que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto foi, esclarecendo para a igreja de Corinto foi: não confunda isso com amor. Para nós terminarmos, eu acredito que já deu o horário. Não confunda isso com amor. Frequentar uma igreja, só isso não é característica de amor. Ter um cargo na igreja, só isso não é característica de amor. Ter 12 talentos, Corinto, a igreja de Corinto tinha muito, só isso não é característica de amor. Prover uma mesa farta na sua casa, meus filhos têm tudo, minha mulher tem tudo, só isso não é uma característica de amor. Ter uma família estável, não tem briga dentro de casa, tudo na paz, só isso não é uma característica de amor. Tudo isso que eu falei, é senso de obrigação. Sabe por quê, queridos? Existem pessoas terríveis aí fora que fazem essas coisas. Pessoas que surpreendem a gente quando a gente descobre, fala: quê? Esse fulano de tal, nunca que eu imaginava. Tem psicopatas que fazem tudo isso e são perfeitos no fazer, no servir, e ainda assim são incapazes de amar. Nós precisamos
aprender sobre o que é o amor que o apóstolo Paulo nos ensina na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 13. Mas semana que vem a gente continua. E eu quero te chamar a vir, tá certo? Se coloque de pé no seu lugar, por gentileza. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. É tão bom aprender com o Senhor, irmãos. É tão bom, sabe? Deus é tão tremendo. Nós cantamos tantas coisas aqui hoje, tão impressionante. E Deus é tão maravilhoso. Olha, o texto de semana que vem, se eu pudesse, a gente ficava mais tempo para falar tudo, porque é tão impressionante o que Deus vai ministrar a nós. Mas eu preciso ter um tempo com você, porque eu sei que Deus quer ter esse tempo com você. Deus quer ministrar no seu coração nessa noite. Deus quer falar, em particular, de amor com você. Deus quer ministrar do amor dele no seu coração. Irmãos, eu creio tanto que nós vamos viver coisas tão grandes com Deus. O culto de semana que vem, não que esse não vai ser, tem tanta coisa para acontecer ainda, sabe? Se desarma, quebranta o seu coração, tira essa casca dura, essa casca grossa, para com isso. Se desarma, deixa Deus moldar, deixa Deus mover você, deixa o Espírito Santo mover você. Deus te ama tanto, Deus já fez tanta coisa na sua vida. Eu até separei um vídeo tão impressionante. O Heitor fez uma música, ele disse: mãe, eu vou gravar essa música. Eu falei: não, para de guardar, igual roupa na etiqueta. Para que roupa na etiqueta, menino? Vamos usar essas roupas tudo. Eu tenho roupa lá que eu fui guardar, agora eu engordei, tô na luta para usar a roupa, eu devia ter usado. Agora eu até arranquei a etiqueta de raiva. Eu falei: agora você vai ficar sem etiqueta, só de raiva. Então, queridos, para com isso. Sabe, Deus tem ministrado tanto na sua vida. Se quebranta, se entrega ao Senhor. Aí eu coloquei esse vídeo, falei assim: não guarda essa música não. Como eu disse, igual roupa na etiqueta, vamos usar. Falei: essa música você vai gravar um dia, mas vamos ministrar essa música nova na igreja, Heitor? Vamos dar para o Senhor essa música, vamos colocar no altar do Senhor, porque nessa noite Deus quer falar de amor conosco, Deus quer tratar em particular com você, Deus quer ministrar do amor dele no seu coração, sabe? Eu quero que Deus encha o seu coração e Ele vai fazer isso. Deus vai encher o seu coração. Você pode não saber, mas você vai entender na prática o que é o amor. Você pode não saber na teologia, você vai aprender na teologia, mas na prática você pode dizer assim: olha, eu não sei te explicar, não sei, mas eu sei te dizer. Eu choro sem saber que as lágrimas estão escorrendo, não sei porquê, é algo extraordinário, as pernas tremem, as lágrimas rolam, eu tenho vontade de gritar, eu tenho vontade de pular, sabe, é uma coisa tão estrondosa, tão maravilhosa que eu estou sentindo. Então você vai sentir o amor de Deus hoje, tá certo? Então fala com o Senhor assim: Senhor, eu quero sentir esse amor, eu quero sentir esse amor que o apóstolo Paulo estava falando em 1 Coríntios capítulo 13. Eu não entendi por completo ainda, mas eu quero sentir agora. Eu quero sentir nessa noite. E abra o seu coração. Enquanto você ouve essa canção, você pode ver esse vídeo onde o amor está sendo exposto através dos milagres. Quantos milagres Deus fez na sua vida? Deus já curou você, Deus já casou você, Deus já libertou você de tanta enfermidade, Deus já fez tantos milagres, Deus já proveu na sua vida, Deus já libertou seus filhos, Deus já livrou seus filhos, Deus já livrou você de tantas coisas, Deus já sustentou você. Quantas coisas Deus fez na sua vida? Deus já abriu a sua madre, Deus já abriu meu ventre, me deu 3 filhos, eu não podia ter nenhum. Deus já fez tantos milagres em nós, irmãos.
Isso é prova do amor de Deus. Nós não entendemos, nós não merecemos, e ainda assim Ele manifestou o amor dele. Então, enquanto você vê esse vídeo das provas do milagre, do amor, esse amor puro, sem merecer, Deus ainda está ministrando o amor dele na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. É tão impressionante, né, irmãos? Às vezes nós queremos ser salvos de tantas coisas. Queremos ser salvos desse mundo, queremos ser salvos das perseguições do diabo, queremos ser salvos de tantas coisas, mas nos esquecemos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa maior resistência somos nós mesmos. Deus precisa nos salvar de nós, como diz essa canção. Fala: Senhor, me salva de mim, me salva da dureza do meu coração. Eu sei que o teu amor pode fazer isso, o seu amor pode me salvar de mim. Ora ao Senhor e fala isso. O seu amor pode me salvar de mim, o seu amor pode me quebrantar, o seu amor pode me resgatar, porque em algum momento eu me perdi. Em algum momento, meu Deus, nessa caminhada eu me perdi, eu me deixei me levar. Em algum momento eu me deixei envolver, mas o seu amor pode me salvar de mim, porque a tua palavra diz, porque a cruz me fez mais do que vencedor sobre todas as coisas, mas o meu maior inimigo tem sido eu mesmo. E o mais difícil de ser vencido tem sido o meu eu, tem sido a minha vontade. Então ore ao Senhor, me ajuda, que o seu amor me ajude a me salvar de mim mesmo, da dureza do meu coração. Nós choramos nessa noite, Pai. Sabemos que o amor de Deus encontrou os nossos corações. Esse amor encontrou a nossa casa, encontrou a nossa família, Senhor. Obrigada por ministrar a nós, por ministrar a essa igreja, por ministrar a cada casa, por ministrar a cada homem, a cada mulher aqui, a cada criança, a cada jovem, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor começou um novo capítulo na nossa vida. Obrigada porque o Senhor começou um novo tempo na nossa vida, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o inimigo tem investido pesado contra as famílias, ó Pai. Mas sabemos também que o Teu Espírito Santo abriu os nossos olhos, Senhor, através dessa palavra, meu Deus. E em nome de Jesus, para a glória do Senhor, sabemos que o Teu amor, Ele quebra todo jugo. E nessa noite o jugo está sendo quebrado, Senhor. O jugo que foi colocado sobre nós. O jugo de toda palavra ruim, Senhor, que gerou feridas, meu Deus. O jugo de toda ação que gerou ferida, meu Deus. Todo jugo está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Deus, que o Teu amor, meu Deus, que está sendo derramado mais uma vez sobre essas famílias, na base familiar dessas casas, Senhor. O Teu amor está começando agora uma nova vida, uma nova história, para a honra e a glória do Teu santo nome, Deus. É o que nós declaramos em nome de Jesus. E nós declaramos também que nós somos felizes em Cristo e que nós temos uma nova vida no Senhor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela Tua presença, para o louvor da Tua glória, Pai. Aleluia, aleluia.